Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre função exponencial, tá? Quando é que eu estou diante de uma função exponencial? Primeiro, uma função relaciona um certo valor do eixo x com um valor correspondente no eixo y. E toda função, ela é definida, ela é caracterizada por uma lei, uma formulazinha matemática. Você está diante de uma função exponencial quando você tem uma lei escrita nesse formatozinho aqui, ó. Nesse formatozinho que eu estou colocando aqui para você, ó. Quando eu tenho f de x igual a elevado a x. Esse f de x, ele é como se fosse o nosso y, tá? Ele é como se fosse o y da função. E esse y, ele vai se relacionar com os elementos que eu vou botar aqui no lugar do x. Muito bem. Então, toda função escrita nesse formato, y igual a elevado a x, é chamada de função exponencial. Esse a, que é a nossa base, ele deverá ser um número positivo e ele não pode ser 1. Senão, eu não posso chamar isso de função exponencial, tá bom? Vamos entender os tipos de função exponencial que nós temos. Eu estou colocando aqui um exemplo de uma função exponencial. Ó. Y é igual a 2 elevado a x. Eu vou construir o gráfico dessa função com vocês. Para isso, eu vou atribuir aqui, de forma aleatória, alguns valores para o x. Eu vou trocar o x por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando eu trocar o x por menos 2, pessoal, quanto é que dá? 2 elevado a menos 2. Se você fizer essa continha, você vai inverter a base, né? Vai ficar 1 meio elevado a 2, que muda o sinal do expoente, e 1 meio elevado a 2 vai dar 1 quarto. Ó. Se eu fizer a mesma coisa trocando o x por menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 1, e aí eu sei que vai dar 1 meio. Se eu trocar por 0, qualquer coisa elevada a 0, a gente sabe que dá 1. Tá? Por isso que ficaria y igual a 1. 2 elevado a 1, qualquer coisa elevada a 1, vai dar o próprio número. Então, 2 elevado a 1 daria 2. Ó. E 2 ao quadrado daria 4. Então, o que eu tenho aqui são 5 pontos dessa minha função. Aí, o que foi que eu fiz? Eu localizei esses 5 pontos no plano cartesiano. Primeiro ponto, quando x é menos 2, y é 1 quarto. Aí eu marquei, ó. Quando x for menos 2, o y, o valor lá do eixo y vai ser 1 quarto. Aí eu peguei esse primeiro pontinho aqui e marquei, ó. Outro ponto, quando x é menos 1, o y é 1 meio. Marquei ele bem aqui. Nosso terceiro ponto, quando o x é 0, e aí quando o x é 0, você deve lembrar que o ponto fica em cima do eixo y, tá? E o y vai ser 1. Então eu marco o ponto no eixo y em cima do 1. Ó. Nosso quarto ponto, quando o x for 1, y vai ser 2. E quando o x for 2, o y vai ser 4. Então eu marquei aqui os nossos 5 pontinhos, tá? Aí eu vou pedir para você fazer o seguinte. Você vai construir o gráfico agora ligando os 5 pontinhos, ó. Quando você liga os 5 pontinhos, você observa aqui, então, o gráfico da nossa função exponencial, dessa função exponencial aqui, ó. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, em toda função, eu chamo de domínio os valores que eu coloco no lugar do x. E eu chamo de imagem os valores que recebem as flechinhas, digamos assim, do domínio. Tipo assim, quando eu troco o x por menos 2, o resultado da conta está dando 1 quarto. Então é como se esse 1 quarto fosse a imagem do menos 2. Ó. É como se 1 meio fosse a imagem do menos 1. Ou seja, as imagens elas ficam no eixo y. E o domínio são os valores que ficam no eixo x. Se você observar aqui a minha função,
Eu poderia trocar esse x por qualquer número real. Seja ele negativo, seja ele nulo, seja ele positivo. Porque quando eu troco o x aqui por qualquer valor, 2 elevado a esse valor vai ter um resultado sempre. Eu não vou ficar numa situação em que eu não vou ter resultado. Então, por isso que eu digo que esse x pode assumir qualquer valor. Já o resultado da minha conta, eu quero que você observe que o resultado da minha conta, ele é sempre positivo. Ó. 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Ele nunca dá um resultado nulo, nunca dá zero, e ele nunca dá um resultado negativo. Pode observar, ó. Mesmo quando o x é negativo, o y é positivo. Mesmo quando o x é zero, o y é positivo. Quando o x for positivo, aí é que o y vai ser positivo mesmo, né? Digamos assim. Então eu quero que você observe que o nosso y ele não chega a zerar e ele nem chega a dar negativo. Por isso é que eu digo que na função exponencial, o domínio da minha função, ou seja, o conjunto de valores do x que eu posso usar nessa função, é o conjunto dos números reais. Ó. X pode ser qualquer valor real. E o conjunto da imagem. A imagem pode ser qualquer valor real, desde que ele não seja nem negativo e nem zero. Nulo, né? Não pode ser, nem zero nem negativo. Então vou dizer para a minha imagem que ela tem que ser um valor real, tá? Aí eu boto esse asteriscozinho aqui, que indica... Esse asteriscozinho aqui que indica que o zero não faz parte do conjunto e esse mais para indicar que só me interessam os valores positivos. Tá bom? Então, esse conjunto significa imagem da minha função. Esse aqui é o domínio. Outra coisa que eu quero que você perceba é que a minha base, ó, 2, é um número maior do que 1. Pois bote aí, sempre que a base for um número maior do que 1, você vai ter uma função exponencial crescente. O que é que isso quer dizer? Que à medida em que eu aumento os valores do x, o meu y também vai aumentar. Os resultados da conta também vão aumentar. Então, x está crescendo aqui, de menos 2 para menos 1, de menos 1 para 0, de 0 para 1, de 1 para 2, está crescendo. E os resultados da conta também estão crescendo. 1/4, 1/2, 1, 2, 4... Então, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Isso aí, galera, caracteriza uma função exponencial crescente. Ó. Eu quero chamar, então, a sua atenção para o fato de que sempre que a função exponencial tiver uma base sendo um número maior do que 1, ela vai ser uma função crescente. Beleza? Agora vamos ver um outro exemplo de situação, um gráfico de uma outra função exponencial. Vamos lá. Pessoal, agora nós temos uma outra função. Nós temos 1/2 elevado a x. Nesse caso aqui, eu quero que você perceba que a nossa base está sendo 1/2. 1/2 é um valor que é maior do que 0 e ao mesmo tempo menor do que 1. Ou seja, a base aqui está sendo um valor entre 0 e 1. Nesse caso, vamos dar uma observada, vamos olhar aqui o que é que acontece com o gráfico. Vamos atribuir valores aleatórios para o domínio. Então, vou trocar aqui o x, que é o nosso domínio, por menos 2, depois por menos 1, por 0, por 1, por 2. Esses valores eu escolho aleatoriamente. Eu escolho esses aqui, porque como eles são pequenos, eu vou fazer menos conta, tá? Então, o que é que seria 1/2 elevado a menos 2? Inverte a base, 1/2 vira 2. Troca o sinal do expoente, menos 2 também vira 2. Aí eu teria 2 elevado a 2, que dá 4, ó. Troca o x por menos 1. 1/2 elevado a menos 1, inverte a base, ficaria 2 elevado a 1, que é 2. 1/2 elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 a gente sabe que dá 1. 1/2 elevado a 1, qualquer coisa elevada a 1 a gente sabe que dá ela mesma, então seria o próprio 1/2. 1/2 elevado a 2, 1/2 elevado a 2 seria 1/4. Então eu peguei esses 5 pontinhos aqui e eu marquei eles no plano cartesiano. Olha só, quando o x é menos 2, o y está dando 4. Quando o x é menos 1, o y está dando 2. Quando o x é 0, aí o y é 1. Quando o x é 1, aí o y é 1/2. E quando o x é 2, moçada, o y está dando 1/4. Marquei esses 5 pontos no gráfico, agora eu vou fazer o quê?
vou ligar os 5 pontinhos. Olha só, quando eu ligo, como é que vai ficar o nosso gráfico? Nosso gráfico fica assim, ó, uma curva decrescente. Observe, à medida em que eu aumento os valores no eixo X, os valores no eixo Y diminuem, tá? Lembrando a vocês que esse gráfico aqui ele é infinito, né? Ele vai ficar infinitamente subindo aqui para o lado esquerdo e infinitamente descendo aqui para o lado direito. Raul, ele chega em algum momento a tocar o eixo X? Não. Ele não toca o eixo X porque se ele tocasse o eixo X, significaria dizer que o meu Y, o meu resultado da conta poderia ser zero. Afinal, todo ponto que está em cima do eixo X é porque o Y é zero. E a gente sabe que não tem como um meio elevado a um número dar zero. Por isso que esse gráfico aqui, ele tende a tocar no eixo X, mas ele nunca toca. Tá bom? Então, pessoal, vamos definir o seguinte. Perceba, eu posso trocar o X aqui por qualquer valor, porque um meio elevado a um número sempre vai ter resultado. Então, eu digo que esse X, que é o nosso domínio, vai poder ser qualquer valor real. Ó. Logo, o nosso domínio é o conjunto dos números reais. E a nossa imagem, que acontece aqui, é a mesma coisa do exemplo anterior. Um meio elevado a um número vai dar sempre um resultado positivo. Ó. 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto. Nunca vai dar zero e nunca vai dar negativo. É por isso que eu digo que a imagem da nossa função é o conjunto dos números reais estritamente positivos. Ó. Não entra o zero, tem que ser estritamente positivo. E você está percebendo que quando a base da nossa função exponencial é um número entre 0 e 1, é porque a função vai ser uma curva que fica descendo, ó, da esquerda para a direita. É uma curva decrescente. À medida em que eu aumento os valores do x, ó, menos 2 passa para menos 1 passa para 0, 0 passa para 1 passa para 2, está aumentando. O que é que está acontecendo com o y? Está diminuindo. Ó, 4, 2, 1, 1 meio. Então isso caracteriza uma função exponencial decrescente. Aí você bota, quando a base for um número entre 0 e 1, a função será então uma função com certeza decrescente. Bom, então nós finalizamos a parte de função exponencial e agora nós vamos falar um pouco sobre equações exponenciais. Moçada, vamos começar a trabalhar as equações exponenciais. Eu separei aqui alguns exemplos antes de resolver as questões do material de vocês, para que a gente possa fazer mais exemplos, tá? Para que assim você consiga entender e consiga fazer as questões sozinho. Vamos lá. Exemplo número 1. Eu peço para você resolver essa equaçãozinha exponencial. O que é uma equação exponencial? Ora, é uma equação em que vai aparecer a letra, a variável no expoente. Beleza? Então eu tenho 2 elevado a x igual a raiz cúbica do número 4. Pessoal, isso aqui pode ser escrito como? Você pode dizer que isso aqui vai ficar 2 elevado a x igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Beleza? Porque esse 4 é 2 ao quadrado. Aí eu vou usar as propriedades das potências. O que é que eu posso fazer quando eu tenho um radical escrito assim? Vamos lá. Olha só. Eu escrevo esse radical na forma de potência. E aí você observa que a minha potência está com as bases iguais. Quando as bases estão iguais, eu posso então fazer o que com elas? Posso mandar embora, posso cancelar. E aí eu concluo com você que o nosso x está sendo igual a 2/3. Depois que eu acho o valor do x, eu não posso esquecer de colocar o meu conjunto solução. Conjunto solução da nossa equação é o conjunto formado pelo valor 2/3. Ele é a solução da nossa equação. Pronto. Então assim nós resolvemos o nosso primeiro exemplo. Olha o segundo exemplo. Eu tenho 125 elevado a x mais 2, dando igual a 1. Nosso objetivo não é igualar as bases para poder cancelar? Então, olha só, eu posso dizer que isso aqui fica como? Veja bem, eu coloquei assim, ó, 125 elevado a x mais 2 é igual a 125 elevado a 0. Por que 125 elevado a 0? Porque qualquer coisa elevada a 0 não dá 1, né? E desse modo eu consegui igualar as bases, ó. 125 de um lado e 125 no outro. Ah, Raul, então como as bases estão iguais, eu posso mandar
elas embora. Vai embora. Então o 125 sai e você tem que igualando os expoentes, ó, você vai ficar com x mais 2 igual a zero. Então eu posso com isso afirmar que o valor de x vai ser menos 2. Ó. Beleza? Então eu posso dizer que a solução vai ser o conjunto formado pelo menos 2. Aí, ó. Vamos para o exemplo 3. Olha só. Turma, no exemplo 3, eu vou procurar desmembrar isso aqui. Isso aqui, 3 elevado a x menos 1, eu posso dizer que é a mesma coisa de quê? Olha só, não é propriedade das potências? Divisão de potência de mesma base. Eu não conservo a base e subtraio os expoentes. Eu estou fazendo aqui a volta da propriedade. Ó. Então, quando tiver um mais, eu vou separar no produto de potência. Quando tiver um menos, eu separo na divisão, no quociente de potências. Então, isso aqui vai ficar como? Continuando. Ó. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Aí isso aqui vai ser igual a 90. Beleza? Chamo a sua atenção para o fato de que esse 3 elevado a x, ó, está aparecendo insistentemente aí na sua questão, né? A sua questão vai ficar bem mais fácil se você fizer uma mudança de variável. Uma que nós chamamos de MDV, mudança de variável. O que é que você vai fazer? Onde tem 3 elevado a x, você vai trocar por uma letra qualquer. Eu vou escolher a letrinha y, tá? Então, eu vou trocar 3 elevado a x por y. Aí a minha equação vai ficar, olha só, aonde tinha 3 elevado a x, a gente trocou por y. Bom, você está vendo que tem denominador nessa equação, tem fração. Então, se a gente for tirar o MMC, eu posso imaginar que essa fraçãozinha aqui, ela está sobre 1, e esse 90 também está sobre 1. Então, você vai tirar o MMC de 3 e 1, que você sabe que é 3, e olha como é que vai ficar. Agora é só você dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Quando você divide 3 por 3, fica 1. E 1 vezes y, você pode dizer que dá y. Mas, quando você divide 3 por 1, fica 3. E 3 vezes 3y, você sabe que vai dar 9y. Isso aqui tudo está sendo, portanto, igual a quanto? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 90, você pode dizer que dá 270. E aí, meus amigos, como os denominadores estão sendo iguais, a gente pode cancelar. E aí fica fácil, porque y com 9y dá 10y, e fica 10y igual a 270. Logo, o y vai ser quanto? 270 dividido por 10, que você pode dizer que é 27. Ó. Raul, eu acabei a questão. Dá 27. Não. Você queria resolver essa equação aqui. E resolver essa equação significa achar o valor da variável dessa equação. Então você quer o x, você não quer o y. Por isso que você vai destrocar. Você não tinha feito a mudança de variável? Então agora você vai avisar para o nosso 3 elevado a x que ele vale y mais y é 27. Então posso dizer que 3 elevado a x está dando 27. Como nós sabemos que 27 é 3 elevado ao cubo, então você vai ter 3 elevado a x dando igual a 3 elevado ao cubo. E aí, como as bases são iguais, você vai poder mandar embora e dizer que o x vale, portanto, 3. Ó. E aí você escreve que o conjunto solução da sua equação é o conjunto formado pelo valor 3. Beleza pura? Então, nós fizemos aqui 3 exemplos de equação exponencial. Vamos ver mais 2 exemplos, para você ficar bem craque nisso. Turma, mais um exemplo de equação exponencial. Então, exemplo 4. Vamos lá. Eu posso reescrever isso aqui, pessoal, usando as propriedades das potências da seguinte maneira. Posso dizer que fica... Esse expoente 2 aqui de cima não estava multiplicando o x? Nós vimos nas propriedades das potências que eu posso escolher um dos expoentes para ficar dentro e o outro para ficar fora. Por que eu escolho o x para ficar dentro? Porque aí você vai observar comigo que esse 2 elevado a x,
ele está aparecendo na sua equação em dois momentos, ó. E a nossa equação vai ficar bem mais fácil se a gente fizer de novo uma mudança de variável. Aonde tem 2 elevado a x, nós vamos trocar por uma letrinha que eu vou chamar de y. Aí olha como é que vai ficar. Fazendo a nossa mudança de variável, eu vou ter 2 elevado a x valendo agora y, aí a equação fica, olha só, fica a equaçãozinha do segundo grau. Aí é fácil você resolver, porque é só tirar o delta. Então você vai ter b ao quadrado menos 4 vezes o a da equação, que a gente sabe que é 1, ó, vezes o c, é 4. Quando você faz essa conta, menos 5 ao quadrado dá 25. Aí você vai ter 25 menos o 4 vezes 1 vezes 4, que é 16. Delta está dando 9, ó. Olha só. E aí você vai poder calcular o valor do y. Y vai ser igual a quem? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Na hora do menos o b é menos 5. Ó. Então fica menos 5, que é 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, raiz quadrada do 9. Ó. Fica 3 sobre 2 vezes o a da equação. 2 vezes o 1, 2. Então, isso aqui vai fornecer para a gente dois valores para o nosso y. Quais são os dois valores? Um eu vou chamar de y1 e o outro eu vou chamar de y2. Faça a conta comigo. 5 mais 3, 8. Dividir por 2, 4. 5 menos 3, 2. Dividir por 2, 1. Pronto. Esses são os valores do y. Mas não esqueça que nós queremos saber os valores de x. Então vamos destrocar. Então isso aqui vai ficar como? Turma, 2 elevado a um certo número está dando 4. E 2 elevado a um certo número está dando 1. 2 elevado a qual número dá 4? Ora, é 2, né? Então eu sei que esse xzinho aqui, ó, vai ter que ser 2. E eu sei que esse outro xzinho aqui, ó, 2 elevado a quem dá 1? 2 elevado a 0. Esse x aqui tem que ser 0. Moral da história, nosso x pode ser 2 ou 0. Então, vai ser o nosso conjunto de solução, que vai ficar conjunto formado pelos elementos 0 e 2. Ó. Beleza? Vamos para o exemplo 5. Galerinha, no nosso exemplo 5, vamos começar, mais uma vez, usando as propriedades das potências. Onde tem 16 elevado a x, olha o que é que a gente pode fazer aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Eu posso dizer que o 16 é 4 ao quadrado. Nesse momento, você vai continuar lembrando das propriedades das potências e perceber que eu posso trocar de posição esses dois expoentes aqui, ó. E aí, como é que vai ficar a nossa expressão? Olha só, eu troquei de posição o expoente x com 2 e ficou o x dentro e o 2 fora. E além disso, eu usei as propriedades das potências aqui, ó. Eu tenho um expoente que estava com uma soma. Então, eu quebrei no produto de duas potências de mesma base. Quando eu faço isso, pessoal, percebam que o 4 elevado a x, ele está aparecendo na nossa expressão aqui, de vermelho, ó, e aqui também. Então, é mais uma situação propícia para a gente fazer a nossa famosa MDV, mudança de variável. Olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Perceba. Agora eu vou pegar o nosso 5 que está dividindo, vou levar ele para o outro lado multiplicando. Aí nós vamos ter o seguinte. Olha só. 5 vezes o 4y ficou 20y. Pegue o 20y e leve para a esquerda. Chegamos novamente numa equaçãozinha do segundo grau. Veja só. Nesse momento aqui, nós podemos resolver tirando o delta. Como é que vai ficar? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C da equação. Que vai dar 400 menos 256, que fecha em 144. Logo eu posso dizer que o nosso y vai ficar igual a quanto? Menos o B da equação, mais ou menos a raiz quadrada do delta, ou seja, de 144, que é 12, sobre 2 vezes o a da equação, 2 vezes o 1. Então isso aqui vai dar para a gente dois valores para y, que serão 20 mais 12 sobre
2, né? E 20 menos 12 sobre 2. Aqui vai ficar 32 sobre 2, 16. E aqui vai ficar 8 dividido por 2, 4. Quem foi que a gente chamou de y na questão? Foi o 4 elevado a x. Ó. Logo, ou o 4 elevado a x vai dar 16, ou então o 4 elevado a x vai dar 4. Vamos pensar. 4 elevado a que número dá 16? 2. Então, o nosso x pode ser 2. Ó. Um dos valores do x é 2. E 4 elevado a que número dá 4? Ora, 4 elevado a 1, né? Qualquer coisa elevada a 1 não dá ela mesma? Então, eu posso dizer que o meu x pode ser 2 e o meu x pode ser 1. Logo, a nossa solução vai ser formada por esses dois valores. Então, fica conjunto de solução formado pelos valores 2 e 1. Ou 1 e 2, tanto faz. Tá bom? Então, pessoal, nós finalizamos aqui a parte de equações exponenciais, tá? Fizemos aqui 5 exemplos e agora nós vamos poder entender melhor como é que se faz as questões de sala, de classe, tá bom? Do seu material, para que você possa tentar fazer sozinho as questões propostas, beleza? Vamos para as de fixação, então. Pessoal, as situações de inequações exponenciais, a gente deve proceder nelas de modo muito parecido como a gente procede nas equações, apenas devendo se ligar no detalhe do sinal da desigualdade. Perceba, olha essa primeira inequaçãozinha aqui, ó. Eu tenho 1/3 elevado a 3x menos 1 menor que 1/3 elevado a x mais 5. Como as bases são iguais, eu já posso cancelar, que nem a gente faz nas equações exponenciais. Quando eu cancelo, aí eu percebo que os meus expoentes ficam aparecendo sozinhos agora. Então eu vou ter o quê? Apenas os expoentes. Vou ficar trabalhando apenas com eles. Esse sinalzinho aqui, você deve ter muito cuidado com ele. Toda vida, a gente já viu na função exponencial que toda vida que a base é um número entre 0 e 1, que é exatamente o meu caso aqui da questão, ó, 1/3 é um número entre 0 e 1, a gente deve considerar que a função ela é decrescente. Quando a função é decrescente, a gente lembra que há uma inversão. Quanto maior for o valor do x, menor vai ficar o valor do y. Então, como há essa inversão na função decrescente, esse meu sinalzinho aqui, que era de menor, deverá passar a ser um sinal de maior, deverá ser invertido. Então, é só você pegar o sinal e mudar. Ó. Ao invés de menor, ele vai passar a ser um sinal de maior que. Então, você inverte o sinal da desigualdade sempre que você tiver a base sendo um número entre 0 e 1, como foi o nosso caso aqui. Agora é só continuar normalmente. Passa a letra para um lado e número para o outro. Vai ficar como? Olha só. 3x menos x que eu passei para o outro lado, ó, vai ser maior do que 5 mais o 1 que eu passei para o outro lado, então muda o sinal. Beleza? Então fica 2x maior que 6. Onde eu passo o 2 para o outro lado dividindo, aí nós vamos ter x maior do que 3. Agora você pode responder escrevendo o conjunto solução dessa inequação. Ó. Como é que vai ficar? Olha só, x pertencente aos reais, tal que x deve ser um número maior do que 3. Ó. Beleza? Vamos ver o exemplo 2. No exemplo 2 fica fácil. Ó. Eu posso muito bem reescrever esse 1 como sendo a mesma coisa de 3 elevado a 0. Né? Porque qualquer coisa elevada a 0 não dá 1. Aí eu percebo que as bases já são iguais. Então, como as bases são iguais, a gente vai poder exatamente fazer a mesma coisa do exemplo anterior. Cancelar as bases. Quando você cancela as bases, note, você vai trabalhar apenas com os expoentes. Olha só. Como essa base é um número maior do que 1, então a função ela é crescente. Quando ela é crescente, à medida que aumenta o x, aumenta também o y. Então não há inversão. Como não há inversão, esse sinal de desigualdade não precisará ser invertido. Então, se ele é um sinal de maior que, ele vai continuar maior que. Conclusão, nessa inequação você responde
que o x tem que ser um número maior do que zero. Como é que fica então o conjunto de solução? X pertencente aos reais, tal que x deve ser um número maior do que zero. E assim a gente finaliza, pessoal, a nossa parte teórica, tá? Com as inequações exponenciais. Vamos fazer então as questões de fixação, beleza? Vamos lá!